If you don't fail, you're not even trying. My wife told me this great expression. To get something you never had, you have to do something you never did. É um fato incontestável que nós, como seres humanos, temos nossas imperfeições. Mas mesmo que haja essa consciência, a nossa falha continua sendo o motivo para nos martirizarmos. Em uma sociedade de aparências, todos almejam parecer serem perfeitos, escondendo seus defeitos para preservar essa imagem. Mas esquecem que são justamente esses defeitos que nos tornam quem somos. E quando escondemos o que nos torna aquilo que a gente é, consequentemente deixamos de ser. No último vídeo eu trouxe a recomendação do filme Gênio Indomável. Inclusive, se você não viu o último vídeo, dá essa moral aí. E se tratando desse processo de entender nossas imperfeições, esse filme é quase uma aula. Você não é perfeito, chefe. E eu vou lhe poupar o suspense. Essa sua garota também não é perfeita. Mas a pergunta é a seguinte: quem foi que disse que vocês têm que ser perfeitos? E o negócio é esse. Isso aqui é intimidade. Em Gênio Indomável, somos apresentados o protagonista Will Hunting, um jovem rebelde que trabalha como faxineiro em uma universidade. E como o título mesmo já diz, Will é um gênio. Mas ele não usa sua genialidade como uma espada, ele não a aproveita a princípio. Ao invés disso, ele a usa como um escudo. Will cresceu em um ambiente completamente problemático. Ele era órfão, convivia com a pobreza, era alvo de diversas violências em sua infância que culminaram em traumas presentes até o momento atual da trama. Todas essas dificuldades formaram uma casca em Will, que começou a usar da sua genialidade para passar uma imagem de perfeição, assim se blindando da dor e dos seus traumas. E o grande problema que enfrentamos ao assumir essa postura, a qual Will também tem de lidar, é que quando criamos essa barreira, quando escondemos nosso lado vulnerável, nossas imperfeições, nós ao mesmo tempo criamos obstáculos para as conexões. E não só com as outras pessoas, mas até com nós mesmos. Durante a trama, a gente vê esse conflito interno presente em Will. Ele conhece uma garota chamada Skyler, a qual, diferente das outras, faz despertar um interesse genuíno nele. Porém, Will tem medo de não ser suficiente para Skyler. Ele acredita que ao se expor, ao mostrar quem ele realmente é, com seus defeitos, ela o recusaria. De começo, Will até cogita não se encontrar com ela novamente, com a desculpa de que vai se decepcionar ao perceber que ela não era perfeita. Mas só conversa com Sean, um psicólogo que o acompanha, que por sinal esse cara é o melhor personagem desse filme. Will é posto de frente com outra possibilidade que teria feito ele não querer se reencontrar com Skyler. E nesse caso não seria a de ela não ser perfeita, mas sim ele. Mas essa garota é linda, inteligente, divertida. Diferente da maioria que eu já conheci. Então, ligue pra ela. Pra quê? Pra descobrir que ela não é tão inteligente, que é cansativa? Não, ela é perfeita assim como está agora. E eu não quero estragar tudo. Talvez você esteja perfeito e não quero estragar isso. Will não tinha medo apenas dos outros perceberem que ele não era perfeito, mas também de ele mesmo ter de encarar esse fato, porque isso o obrigaria a lidar com traumas antigos, mesmo que sejam exatamente essas vivências que fazem ele ser quem ele é. E esse medo é algo que lidamos constantemente também. Tentamos parecer ser perfeitos para evitar que o outro nos recuse, pois não ser escolhido é algo que fere quem somos. Nós tratamos a rejeição como uma prova de que não somos bons o suficiente, de que falhamos como pessoa. Porém, nós nos precipitamos muito nesse sentido, já que usamos um caso isolado para determinar a nossa vida inteira. Eu não tenho valor, eu não fui bom bastante para aquela pessoa. Exatamente, para aquela pessoa. Mas isso não é garantia que você não vai ser o suficiente para outra pessoa também. Do que adianta aparentar ser perfeito, buscando ser validado por alguém, se essa validação, ainda que ocorra, não seja sobre você no final, mas sim sobre uma máscara que tu mesmo criou. Vão ter pessoas que irão optar por não estar conosco, e a gente não tem que entender o porquê. Quando a gente procura um motivo, cobra explicações, isso só mostra que não conseguimos determinar o nosso valor por nós mesmos. E por isso precisamos da confirmação do outro que somos suficientes. Mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho essas qualidades, eu seria bom para esse alguém. Ela deve perceber isso. Não, não deve.
Às vezes o outro não vai querer nem dar o espaço para te conhecer. E você vai fazer o que com isso? Vai implorar para que o outro te dê uma oportunidade? Será que se você for tão bom como diz, não há de ter alguém que vai perceber essas qualidades? Então por que insistir em alguém que não as vê? Nós temos que vigiar quem nós deixamos entrar na nossa vida. Então, se me permite o conselho, não empurre para dentro do seu coração quem não quer tomar parte de suas dores, mas abra a porta dele para quem te aceita por inteiro, que ame as tuas qualidades como também ama as tuas imperfeições. Isso é maravilhoso, sabia? Você nem imagina. Essa é uma das coisas que eu mais sinto saudade. É uma das idiosincrasias sobre as quais eu não sei nada. A minha mulher era assim. Ela sabia tudo a meu respeito, conhecia todos os meus pequenos pecados. As pessoas acham que isso é uma imperfeição, mas não é. É uma coisa maravilhosa. Quando paramos de nos esconder das nossas falhas, nos deparamos com nossa identidade de forma crua. Nós evitamos muito ter de encarar esse lado, porque perceber nossos erros gera desconforto. Por isso, muitas vezes preferimos nem tentar fazer alguma coisa do que ter de lidar com o fracasso. Mas é justamente passar pelo fracasso que nos faz chegar ao acerto. Não é por reconhecer nossas imperfeições que devemos aceitá-las como estão, mas é reconhecendo elas que temos a oportunidade para corrigi-las. Por isso nós não devemos fugir dos nossos erros, mas sim tomá-los para nós, aceitá-los como nossos. Eu sou a única pessoa no mundo que calhou ser eu. Tem, pois, o direito adquirido de ser eu, e quero agora meus erros de volta. Reivindico-os. Mesmo sendo imperfeitos por essência, ainda podemos ser perfeitos em ser quem nós somos. Voltando ao filme, Will passa por esse processo de ficar face a face com quem ele realmente é. Ele tem de lidar com seus traumas, lidar com a dualidade de aproveitar sua genialidade em um trabalho que ele não quer ou deixar isso de lado para viver sua vontade. E até conseguir resolver esses conflitos internos, ele acaba machucando pessoas no processo. A proteção que ele criou faz ele machucar Skyler, que amava ele, mesmo com todos os problemas de Will. Mas ele não estava disposto a ficar vulnerável. Se Will a amasse, ele abriria espaço para se ferir também. Por egoísmo, ele prefere fazer Skyler sofrer do que ele mesmo correr o risco de sofrer. O momento que Will consegue se abrir é quando ele tira o peso das suas falhas, que ocorre através da ajuda de Sean. Ele consegue entender que elas são frutos de traumas no qual ele não tinha culpa, e que ele não precisa ser perfeito também. Ele decide tomar suas imperfeições para si, e é aí que ele dá o primeiro passo para curar suas feridas e se tornar uma pessoa melhor, corrigindo o que precisava ser corrigindo e aceitando aquilo que fazia parte de quem ele era. A culpa não é sua. Não brinca comigo, tá legal? Não brinca comigo, Sean. Você não. A culpa não é sua. A culpa não é sua. No final do filme, não é mostrado se Will se destacou em algo por ser um gênio, se ele conseguiu o perdão de Skyler, se ele ascendeu socialmente. Isso tudo é deixado em aberto pelo filme. Mas há algo que ele conquistou que fica claro para quem assistiu. Will agora sabia quem era. Nada mais prendia ele a tomar o rumo de sua vida. Mesmo que ele errasse e fracassasse, nada o impedia de tentar novamente. Will se tornou livre do fardo da perfeição. Agora ele podia ser imperfeito, podia lidar com seus traumas. Agora Will podia decidir qual caminho ele ia seguir. E de todas as possibilidades, Will tinha que ir ver uma garota. Se o professor ligar sobre aquele emprego, diga que eu sinto muito. Tive que ver uma garota. Will. Mas que safado. Ele roubou minha fala.